Olá, meu aluno objetivo, tudo bem com vocês? Meus amores, para a aula de hoje nós vamos falar de dois grupos distintos. Distintos eu digo assim, morfologicamente diferentes, mas quando nós estivermos falando do habitat, nós estaremos vendo que eles são naturalmente animais marinhos. Ok, meus amores? Nós vamos aprender na aula de hoje questões da simetria, reprodução. Então você tem que lembrar das nossas aulas passadas, de algumas nomenclaturas que nós usamos com relação à simetria, tipos de reprodução, tipos de digestão, tipos de reprodução, como que cada reprodução vai acontecer nos mais diversos ambientes. Então nós estudamos animais terrestres e aquáticos, animais que podem ser marinhos, de água doce e também transitar aí pelo meio terrestre. Hoje nós vamos falar do grupo dos cordados e do grupo dos equinodermos. Então vamos para a nossa aula de hoje. Vamos lá, meus amores. O primeiro grupo que nós vamos estudar hoje é o grupo dos equinodermos. Os equinodermos são animais exclusivamente aquáticos, né? E nós vamos ter na biologia 5 representações diferentes, 5 grupos diferentes, mas esses grupos apresentarão características morfológicas e fisiológicas que os classificaram para os biólogos presente no grupo dos equinodermos, né? E um grande representante dos equinodermos é conhecida como a estrela do mar, o grupo dos asteroides. Mas não é aqueles do espaço sideral, não vai pra tua loucura, ok? Esse grupo, ele é um grupo muito conhecido e muito estudado, principalmente por seu comportamento na alimentação e na ciclagem ecológica, né? Ele vai comer tanto animais, caçar animais vivos, na sua maioria, ele vai também comer animais mortos, pedaços de animais que foram liberados aí por outros animais na natureza. Então, assim, evolutivamente, né? Bora falar do checklist agora. O sistema digestivo deles é um sistema digestivo completo. O sistema digestivo completo é aquele que vai apresentar boca, estômago, né? Boca, esôfago, estômago, intestino e o ânus, que é a destinação final, ok? Professor, mas num animal tão de corpo mole, ainda do grupo dos invertebrados, né? Vai apresentar uma característica ainda muito simples. Onde que vai estar no corpo, morfologicamente falando, dos equinodermos essa estrutura, né? Vai estar aqui no seu eixo central da estrela do mar. Você vai ter, como eu falei para vocês antes, 5 representantes. Os crinoides, deixa eu ver onde eu coloco o pincel. Crinoides, que é o lírio do mar, que vai ser muito semelhante à estrela, só que ele vai ter um caule, né, que vai subir, né, como se fosse um caule e uma flor na sua extremidade. Os asteroides, como eu citei para vocês, são as estrelas do mar. Os ofiuroides são as serpentes do mar, que também serão semelhantes às estrelas, só que suas ramificações tentaculares serão maiores. Já o que será um pouquinho diferente é o ouriço do mar, né? No caso dos esquinoides, do equinoide, e no caso dos holoturoides, que é o pepino do mar, semelhante ao pepino que nós temos aí na nossa alimentação fitness saudável, né? Que eu sei que todos nós somos saudáveis e adoramos comida vegetal. Então, assim, esses animais são completamente aquáticos, tá? Eles são ali do ambiente marinho e seu metabolismo, seu comportamento vai estar totalmente voltado, né, às suas adaptações reprodutivas, respiratórias, digestivas
estarão totalmente voltados ao ambiente aquático, né? Quando nós estivermos falando sobre a reprodução, essa reprodução vai ser uma reprodução dioica. Lembra que a reprodução dioica é macho e fêmea com corpos separados. Porém, em alguns casos, não existe o contato direto entre o macho e a fêmea. Nós falamos em uma fecundação externa ali no ambiente. Então, assim, eles vão lançar os seus gametas no ambiente aquático e, graças aí aos efeitos marinhos e da natureza, vai haver o encontro desses gametas e eles poderão gestacionar na sua fase larval um próximo organismo vivo. Respiração, como eu falei para vocês, se é um animal aquático, sua respiração vai ser do tipo branquial. Então ele vai capturar o oxigênio através de suas fendas branquiais ou no eixo central dos equinodermos ou nas suas regiões tentaculares. Apresentará um endoesqueleto, ainda muito simplificado, não se compara ao nosso esqueleto propriamente dito, É um animal ainda bastante flexível, tá bom? Mesmo porque ele já vive em um ambiente aquático, Então não existe uma necessidade, por gradiente de concentração, de pressão, de um esqueleto resistente. Ok, meus amores? Então os representantes são esses que eu falei para vocês: o lírio do mar, a estrela do mar, serpente do mar, ouriço do mar e o pepino do mar. Todos eles estão representados no nosso livro didático do Colégio Objetivo. Então, assim, minha dica como professor, como educador para vocês, o que nós não podemos esquecer deste representante, seu sistema digestivo já completo. Lembra quando nós estudamos sobre planária? Planária vai ser ainda um sistema digestivo incompleto, ou seja, ela se alimenta pela faringe protátil, que é aquela que vai se ramificar, e a faringe vai voltar, vai trazer o alimento, a digestão vai acontecer dentro do corpo extracelularmente e vai ser levado para fora novamente aquele alimento, através da faringe. Então não existe o início, o meio e o fim. Existe o início, meio e volta para a região da faringe, para o começo. Tranquilo, meus amores? Reprodução, na maioria dos representantes, reprodução do tipo dioica, sexos separados, macho e fêmea. Se não houver contato entre ambos os envolvidos, no relacionamento, a fecundação poderá acontecer no ambiente aquático, de forma extracorpórea. Ok, meus amores? Apresentarão um sistema circulatório simples por pseudemáceas, que são células ainda simples no corpo deste representante. Deixa eu ver o que mais eu posso citar para vocês. A característica de serem deuterostômios significa dizer que esse animal ele apresenta um desenvolvimento embrionário diferenciado. O desenvolvimento embrionário ele vai ser de três formas, Você vai ter mórula, blástula e glástula, Você vai ter esses desenvolvimentos. Então, quando é que acontece esse desenvolvimento? Na fecundação do gameta masculino com o gameta feminino, você vai ter a união, a junção e a formação do zigoto. Quando esse zigoto se forma, ele vai sofrer sucessivas mitoses, isso a gente já estudou, ou ainda vai estudar, e dentro dessa célula chamada de zigoto, ele vai sofrer diferenciações por camadas e diferenciações pelo tipo de célula que vai compor o corpo deste ser vivo, tá bom? Então, a característica de serem deuterostômios é isso. Eles vão apresentar uma singularidade a mais, uma especificidade a mais, ok, meus amores? O sistema nervoso, já falamos... Não, o sistema nervoso vai ser um sistema nervoso contido de um anel nervoso central, Como se ele fosse, a parte central dele fosse no meio.
e as ramificações tentaculares é que vão auxiliar, é que vão sentir ali o ambiente, tá ok, meus amores? Então, esse eixo central ele vai poder ser dividido em partes iguais, mas não é uma simetria bilateral, unilateral, não. Ela vai ser considerada uma simetria radial, ou seja, o centro, a parte radiata, é que vai dividir a parte desse animal em partes iguais, ok? Tranquilo, meus amores? Nosso próximo grupo dos topzões de hoje será o grupo dos cordados, meus amores. Quem são os cordados, né? Os cordados são ainda micro seres vivos, né? Presentes também no ambiente aquático. Nós temos um representante muito conhecido no meio biológico, que é o anfioxo. Olha o nome lindo do cara, anfioxo. Mas ele apresenta já, apesar do seu tamanho um pouco pequeno, características que evidenciam o processo de evolução, né? Da conquista do ambiente, da vinda do ambiente aquático, que é onde ele vive, para o ambiente terrestre, dentro da filogenética da escala evolutiva. Mas nós vamos estudar isso mais para frente. Então, observando aqui a nossa imagem, nós vamos observar o seguinte: presença de boca, presença de ânus e a presença de um tubo digestor. Então, logicamente, que o sistema digestório dele vai ser completo, o que assegura as características dos seus próximos representantes, que eu vou falar para vocês já já. Uma outra característica muito incrível é que, associado ao tubo digestor, nós vamos ter as brânquias, né? Então você vai ter uma respiração branquial no meio aquático. Você sabe que o oxigênio ele é indispensável, né? Oxigênio e hemoglobina é indispensável para o organismo. Então, se ele tem brânquias, ele também, como sistemática comum, né? Ele também vai apresentar um sistema circulatório ainda muito simplificado, né? Você vai estar vendo os vasos ventrais, que é da barriguinha, e os vasos dorsais, que é da costa, tá bom, meus amores? Esses vasos simplificados apresentarão um centro cardio, né? Que é como se fosse um coração, né? Que vai bombear essa hemolinfa para todo o corpo desse representante. Deixa eu ver o que mais. Notocorda. A notocorda é como se fosse um sistema de cartilagem central, né? É um eixo cartilaginoso central que dá a esse animal deslocamento, certa flexibilidade e locomoção. Então, por que eu falei na escala evolutiva, professor? Porque a partir desse grupo dos cordados, nós temos outras classes, como as classes dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Ok, meus amores? Então, a partir de uma característica de um organismo ainda aquático, na escala evolutiva, você vai ter outros seres vivos que vão apresentar essa característica. Sistema digestivo completo, como eu já falei. Endoesqueleto, olha, outra nova característica. Nós temos duas, não é isso? O exoesqueleto, exo é externo, e o endoesqueleto, interno, dentro do corpo. O coração, o sistema cardio desses animais, do grupo dos cordados, ele é bem variado. Nós podemos encontrar cordados com 2, 3 ou até 4 cavidades. Quais são essas cavidades, professor? Como representante dos mamíferos, né, do grupo dos mamíferos, nós vamos ter 2 átrios, átrio direito e átrio esquerdo, e 2 ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Esses átrios e ventrículos irão bombear, né? Bombear sangue para todas as partes do corpo. Sangue ali capturado pelo sistema respiratório,
oxigenado pela presença do oxigênio presente no ambiente aquático, mais a hemoglobina, tá, gente? Que é essa pigmentação que vai dar a vermelhidão, nutrientes e ferro para dentro do corpo deste animal. A respiração vai ser CBP. Que isso, professor? Que loucura é essa? A respiração deles poderá, dependendo do grupo, né? Poderá ser cutânea, branquial ou pulmonar. Obviamente, né, que animais, por exemplo, terrestres, vão ter respiração cutânea. Branquial, animais aquáticos, e pulmonar, animais terrestres. Já com relação à reprodução, eles apresentarão dimorfismo, né? Macho e fêmea com corpos separados. E dependendo do grupo, essa reprodução pode ser interna ou externa. O desenvolvimento do embrião pode ser um desenvolvimento indireto, que é aquele que ele passa por estágios de larva até chegar ao tamanho adulto, né? Passa por algumas metamorfoses até chegar à fase adulta. Ou o desenvolvimento direto. O que é um desenvolvimento direto no caso dos mamíferos? Um leão e a leoa. Tico-tico no fubá, leãozinho, pronto, feito. Vai nascer um leãozinho já da forma como ele é. Ok, meus amores? E agora, para dar continuidade, né? Nós vamos falar do próximo grupo. O próximo grupo não deu certo você ter.